turma, tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 6, aonde fala sobre drogas e sistema sensorial. Bom, gente, quando nós falamos de droga e falamos do sistema sensorial, é algo que remete muito um ao outro, por conta que fala sobre a questão dos sentidos, as sensações, o que ocorre dentro do nosso corpo quando envolve o processo do sentido. Nós temos uma imagem bem bacana aqui que fala sobre um processo de instalação digital, né, promovido por um processo coletivo japonês. Conforme um visitante se aproxima de uma luminaria presa ao teto, ela brilha e fica de uma cor, criando uma onda de luz que vai se espalhando pelas lâmpadas. As cores e a intensidade da luz variam conforme a passagem dos visitantes. Então aqui automaticamente mexe com os sentidos e promove, né, uma alegria, um momento de prazer. E algo que está muito ligado ao sistema nervoso também. Então, nós temos essa imagem linda, maravilhosa, é um lugar turístico. E nós temos aqui um pequeno texto que fala sobre os órgãos do sentido, né? Onde promove essas sensações, né? Como, por exemplo, cheiro, cor, som, calor, né? Alegria. Automaticamente, nós temos 4 perguntinhas para vocês estarem lendo e respondendo, tá bom, galera? No tema 1, nós iniciamos aí o tema sobre drogas. Então, a gente sabe que os neurônios, eles estão presentes dentro do nosso sistema nervoso, né? E esses impulsos nervosos que são transmitidos, né? Eles são encaminhados para o corpo, tem um papel muito importante. Entre os neurônios ocorre o processo de sinapse, que é quando tem o contato, a união de um neurônio com outro neurônio. Nós temos também os neurotransmissores, que são mediadores químicos, que são substâncias que são liberadas através dessa combinação de um neurônio com o outro, fazendo com que haja a recepção de informações, né, encaminhadas e desencaminhadas pelo impulso nervoso. Automaticamente, nós já estamos falando de algo que está ocorrendo o tempo todo do nosso organismo. Mas a partir do momento que nós utilizamos, né, uma produção química, inalamos ou ingerimos, automaticamente esse processo acaba modificando a atuação dos neurotransmissores. Então, eles estão acostumados a uma medida, a uma condição de liberação, né, de sinapse, e quando existe o consumo, né, dessas drogas, acabam alterando, né, os neurotransmissores e altera a comunidade, né, a comunicação entre as células nervosas e o processo cerebral. Automaticamente, gente, nós temos aí algumas drogas que elas são nocivas, né? Existem dentro dessas drogas nocivas, nós temos aí aquela que é ilícita, que ela é ilegal, que não pode ser comercializada, que não pode ser usada, que não pode ser vendida, e a pessoa que tiver, né, em contato com essas drogas, ela vai ter que assumir o crime, né? É um crime. Mas também existem algumas drogas, né, ilícitas que podem ser produzidas e comercializadas e o seu uso não representa crime. Por exemplo, o álcool, o tabaco e alguns medicamentos que também são chamados aí de drogas lícitas. Nós temos na imagem ao lado o tabaco, que é o nome popular da planta nicotina tabacum, que as folhas dessas plantas contêm uma grande quantidade de nicotina que está presente no cigarro. Então, existem algumas que ainda são liberadas, né, pelo governo e em alguns países. As drogas, gente, elas têm a capacidade, né, de promover algumas perturbações, algumas depressões, alguns estímulos, né, de sensações boas que estão presentes dentro desse processo de liberação pelo sistema nervoso. Nós temos aí algumas drogas depressoras que são chamadas também de sistema, né, totalmente compacto ao processo cerebral, que é chamado de SNC, que são substâncias que diminuem a atividade cerebral. Então, existem algumas drogas que são tão fortes que ela acaba paralisando, né, uma quantidade específica do cérebro. Então, nós temos aí o álcool, que é um medicamento de ansiolíticos, que tem efeito calmante, medicamentos barbitúricos, que apresentam efeitos soníferos, e os
opiáceos, que são efeitos analgésicos. Nós vamos ter também algumas drogas estimulantes, né, que são aquelas que aumentam a atividade cerebral e automaticamente está presente na cafeína, na nicotina, nas anfetaminas, na cocaína e outros tipos de drogas. E nós temos algumas drogas que são perturbadoras. Elas são substâncias que têm a capacidade de modificar a atividade cerebral. Então, nós temos as drogas depressoras, que são aquelas que diminuem, né, a atividade cerebral, as estimulantes que aumentam e as perturbadoras que elas mudam, né, modifica totalmente a atividade cerebral, que faz com que haja um processo, né, de distorção do momento em que a pessoa se encontra. Então, nós temos aí o ácido lisérgico, que é o LSD, a maconha e alguns cactos e fungos conhecidos por sua capacidade de produzir alucinação. Então, existe todo um cuidado, né, gente? Nós temos aqui a imagem dos opiáceos, que são os grupos presentes, né, das drogas depressoras. Ela tem essa capacidade de produzir alguns derivados ópio, que tem a capacidade de reduzir a sensibilidade à dor, e também são usados aí no processo medicinal. Há mais de 5.000 anos, o povo sumério empregava a popoola para combater a insônia. Esse vegetal é matéria-prima para a produção de vários opíaceos, entre eles a morfina, um potente analgésico administrado em hospitais para pacientes com dor aguda, então uma dor muito forte, tá bom, gente? Nós temos uma perguntinha aí na página 7, que é a resposta pessoal. Automaticamente existe uma consequência para o consumo de droga, logicamente que tudo que ocorre de forma alterada, mesmo que seja em pequena quantidade ou em grande quantidade, ela vai trazer aí algumas consequências. Então, a primeira é possibilidade de causar dependência física e psicológica, então a pessoa não vai conseguir viver sem aquilo. Alteração física, então algo do seu corpo, a perda de massa corporal, a palidez, algumas expressões podem ocorrer, até mesmo levando à morte. Danos psicológicos, que são aquelas que manifestam no comportamento até mesmo agressivo, a perda da autoconfiança, o isolamento e dificuldade para conseguir enfrentar aí questões de cotidiano mesmo. Perturbações e alucinações, né? Então, nesse estágio, a pessoa costuma perder a referência de tempo e de lugar. A dependência química, gente, ela é uma coisa muito séria. A pessoa que não tem um controle, não consegue viver sem aquilo, colocando em risco a pessoa e os demais, ela pode ser considerada um dependente químico. Ela não tem controle e não consegue sobreviver sozinho, né? Até mesmo a trabalhar, ela não consegue gerar esse hábito. Então existem aí diversas reabilitação que promovem, né, ajuda para as pessoas que querem deixar de fazer o que estavam fazendo antes. Então queiram abandonar o processo químico na vida daquela pessoa. Então existem diversas ONGs que ajudam no processo de ajudar aquelas pessoas que reconhecem que estão, né, totalmente aí debilitados e que não conseguem sair de utilizar esse processo químico. Depois, gente, na página 9, nós temos aqui o cigarro, que representa uma droga lícita. Existe uma questão muito delicada. Por ela ser uma droga lícita, né, existem algumas características em relação ao seu consumo, mas o cigarro ainda é algo perturbador por conta das suas concentrações que podem prejudicar os pulmões, inclusive. Então, a pessoa que inala, tanto aquela pessoa que consome ou aquela pessoa que não consome, mas está inalando, ela vai ter aí uma questão delicada, principalmente nos pulmões, que podem contaminar todo o processo sanguíneo e automaticamente pode alterar, né, os processos dos neurotransmissores no cérebro e automaticamente vai trazer algumas sensações, né, e faz com que as pessoas fiquem viciadas nesse consumo. Então as pessoas tendem a utilizar isso todo dia. Pensando nessa questão do tabagismo, gente, das pessoas que consomem, então existe uma lei que é proibida a pessoa fumar, né, em lugares fechados. Então, é necessário que tenha a fumaça em ar livre para que não venha contaminar terceiros, principalmente aqueles que não fumam. Então, existe uma preocupação com as doenças ligadas ao tabagismo, né, no consumo do cigarro, que faz com que essas doenças podem se enquadrar na questão do câncer,
Nas doenças respiratórias, que elas estão ligadas no processo da inalação, nas doenças cardiovasculares, e geralmente os fumantes acabam adoecendo com mais frequência e têm menos resistência física e fôlego que os não fumantes. Então, a pessoa que tem esse consumo de cigarro, do tabagismo, ela pode ter todos esses meios, né, de dificuldade e transtorno devido a esse processo de consumo, tá bom, gente? Então é muito importante analisar, né, com muita certeza essa questão desse sistema que é lícito para o governo, mas que vai trazer aí, gente, grandes desvantagens para a pessoa que está consumindo. Assim como o cigarro, gente, o álcool, né, ele também é uma droga lícita, que ele vai desempenhar um papel muito importante em cadeia, né? Ele vai provocar sensações de prazer ao atingir o cérebro, fazendo com que o usuário tenha vontade de consumir novamente. É a mesma coisa do cigarro, né? Automaticamente, a pessoa que consome o álcool, ela vai ter aí algumas divergências na questão da saúde, como por exemplo, no fígado, no coração, na parede do estômago e nos vasos sanguíneos. Então, é uma droga também ilícita que vai trazer algumas incapacidades em relação aos processos de racionação, de discernimento, comprometimento das funções visuais e fala arrastada. Então, a pessoa, quando ela está utilizando muito daquele sistema, do álcool, ela pode ter aí esses procedimentos na sua estrutura física. Também pode transmitir, né, algumas situações mais graves que podem ocorrer pela perda da consciência e parada respiratória, e também pode levar à morte. Então, o consumo, né, e excesso de uma forma irregular, de uma forma inadequada, pode trazer aí cânceres, pode trazer diversos problemas, como por exemplo a cirrose, alteração cardiovasculares, risco de infarto, acidente vascular cerebral, diminuição da imunidade. O consumo do álcool, né, aonde não deve ser consumida, leva à geração da violência física contra outras pessoas e até mesmo, gente, atos como por exemplo esse, aonde a pessoa ela não tem controle de si e acaba às vezes colocando em risco tanto sua vida como vida de outras pessoas, né? Então, quando a pessoa ela tá com excesso de álcool, ela perde, né, essa coordenação motora, ela perde a questão do raciocínio e tudo isso, né, a fala, a visão, todo o processo motor fica muito fraco, né? Então perde-se essa estabilidade, causando aí, gente, até a morte, tanto da pessoa como de outras pessoas ao redor. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema 1, tá bom? Até mais, galera!